Boa noite a todos e a todas. Eu sou Nicolas Trancho, sou líder comunitário aqui do bairro Araçás, professor de geografia, ex-conselheiro tutelar aqui do município de Vila Velha. E nesse período de pandemia, estamos aproveitando esse período de isolamento social e utilizando esses espaços, realizando lives com amigos, com personalidades, com profissionais de determinadas áreas, para trazer utilidade pública para você que está aí nos assistindo neste momento. E como essa semana comemoramos no dia 11 de agosto o Dia do Advogado, nada melhor do que convidar também um advogado, amigo nosso, que é parceiro nosso nas nossas batalhas, nas nossas lutas diárias, para estar participando com a gente e debatendo um assunto bem interessante que é o direito trabalhista nesse momento de pandemia. E você que está participando, vocês que estão entrando aí na nossa live, pode participar mandando perguntas, mandando dúvidas para nosso amigo Paulney Ribeiro responder. E minha mãe já está online, minha aluna Laura também está online. Tudo bem, Laura? Saudade de você. O nosso amigo Pônei já entrou. Então, hoje nós iremos, como eu falei, iremos conversar com o nosso amigo Pônei. Vou pedir para convidar ele aqui para participar. E vocês podem falando. Nosso amigo Fábio, tudo bom? Tá travando, Laura? Tá melhor agora? Oi, Pônei, tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite, Nicolas. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Então, eu fiz um pequeno apanhado, parabéns por essa semana, pelo Dia do Advogado, que Obrigado. foi comemorado essa semana. E se apresenta aí para o nosso público que já está nos vendo, acho que seria interessante, para quem não conhece a sua pessoa. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Meu Aham. nome é Paulney Ribeiro, sou advogado e professor universitário. Inclusive, eu costumo dizer que eu sou mais professor do que advogado. Eu comecei Legal. a lecionar antes de ser advogado e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo aí de docentes. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Nicolas, para poder participar aí desse bate-papo sobre direito trabalhista. É muito bom a gente conversar sobre isso para as pessoas aí terem noção, né, daquilo que é de direito, aquilo que deve ser seguido principalmente. Eu sempre falo que as pessoas têm que saber das leis, né, para saber aonde cobrar, quem cobrar e como cobrar também, né? A partir do momento que nós sabemos os direitos que nós temos, tudo fica mais fácil na nossa vida, né? É, E realmente. como e como eu sou professor, eu e vários outros amigos estamos passando pelo mesmo problema, que aí seria o assunto da nossa primeira pergunta, que eu coloquei assim: é legal os professores usarem sua internet, seus equipamentos para trabalharem na escola nesse período de home office, conforme o governo exige? Porque que aconteceu, Pony? O governo ele colocou todos os professores em home office, não deu nenhuma ferramenta, não, algum estado ou algumas prefeituras deram até cursos de formação, mas outros não. E aí simplesmente jogaram no nosso colo, toma, resolve. Não deram um suporte, não deram equipamentos. Você acha que isso aí é certo? Você acha que isso aí deve ser dessa forma? Qual é o pensamento? O direito fala sobre essa questão, o Pune? O doutor Pune, você pode nos ajudar? Olha só, essa questão de jogar no colo dos professores, né, a responsabilidade não é algo muito novo, né? Sempre quando se tem uma dificuldade aí na área de educação, joga-se a responsabilidade toda em cima dos professores. E não foi diferente nessa situação agora que nós estamos vivendo de pandemia. O que acontece? Em termos de Uhum. governo, se nós pegarmos os professores que são servidores públicos, que têm, ou seja, que têm vínculo com a iniciativa pública aí, nós não temos Certo. legislação específica tratando aí desse home office. Tá? Mas no direito, a gente costuma usar algumas legislações por forma de analogia para poder verificar Uhum. se determinada situação ela é ou não correta, se ela é ou não justa. Então, considerando esse fato de nós não termos uma lei específica que rege aí a questão de home office
para as pessoas que são servidores públicos, a gente poderia usar como analogia algumas legislações que tratam dessa situação de home office na área privada. E aí é que vem um detalhe. No início da pandemia, né, mesmo antes do início da pandemia, já lá na reforma que nós tivemos em 2017, a reforma trabalhista, nós tivemos a legislação ampliando um pouquinho as questões ligadas ao home office. Porque, querendo ou não, é algo que vem como novidade, é algo, inclusive, que é uma tendência agora das empresas. E o que essa legislação ela traz como previsão? De que se a empresa, se o empregador quiser colocar o seu funcionário em home office, ela tem todo o direito. Porém, ela tem o dever, obrigação de dar todas as ferramentas necessárias para que essa pessoa possa desenvolver aquele tipo de trabalho em sua residência. E aí, quando a gente fala em todas as ferramentas, a gente está falando de conexão de internet, a gente está falando de computadores, e se for necessário outro tipo de tecnologia, a empresa também terá que fornecer. Então, ora, se na iniciativa privada você tem uma legislação que traz essa obrigação para a empresa, para o empregador, de fornecer esse tipo de ferramenta, de estrutura para o seu trabalhador, por que não essa obrigação não ser também atribuída ao poder público? Não é possível que nós tenhamos profissionais tendo que gastar dinheiro do bolso, tá? Tirar do seu próprio dinheiro, para poder criar toda a estrutura para poder dar uma aula. Quando a pessoa tem até aí, por exemplo, uma banda larga instalada em casa, e tem um computador, tem um celular, isso pode até não alterar muito. O problema é que essa não é a realidade. Nós temos muitos profissionais que não têm banda larga, que usam o sistema 4G do celular. Sim. E 4G, como todo mundo sabe, tem um limite. Chega a um certo ponto aí que se você acabar com todos os dados que você comprou por mês, você vai ter que pagar. Ou então você vai ficar sem internet. Então, não é justo, não é algo legal, tá? Inclusive, é possível, não estou dizendo que a pessoa ganhe, mas é possível os profissionais da área da educação que estiverem tendo despesas extras com esse tipo de situação por conta do home office, o que ele tem que fazer? Ele tem que documentar, ele tem que reunir essa documentação para depois ele poder, inclusive, pleitear essa indenização, né, essa reposição de gastos junto ao governo. Porque vai chegar um ponto, nós não estamos falando de um mês. No início da pandemia, acho que ninguém acreditava que nós ficaríamos aí, por exemplo, 3, 4, 5, 6 meses em casa. Acho que estavam todos pensando, vai ser um mês, 2 meses. Mas nós estamos caminhando aí já para 5 meses. Né? E pelo andar da carruagem aí, parece que as aulas só vão voltar em setembro. E olhe lá. Né? Nós tivemos um problema lá nos Estados Unidos, lá, que o retorno das aulas contaminou mais de 90 mil pessoas. Então, acredito que talvez esse ano nem retorne ainda as aulas na pandemia. Eu mesmo, né, já tive que trocar de computador, já tive que trocar de celular. A minha mãe, que também é professora, ela está tendo um problema seríssimo porque o celular dela é aquele antigo e está tendo vários grupos de WhatsApp, está tendo várias demandas que a gente está tendo que resolver. E eu conheço muitos outros professores que, né, isso que o senhor falou, não tinha internet em casa, tinha o 4G, teve que instalar uma banda larga, teve que fazer toda uma preparação para o seu ambiente de trabalho, e para ele conseguir trabalhar na sua própria casa, né? Que eu acho que isso teve uma inversão de papéis, né? Aí, por exemplo, aconteceu uma situação da minha mãe, por exemplo, uma coisa própria. Ela teve que, ela é maior de 60 anos, e ela foi, por exemplo, obrigada a ir na escola entregar livros e entregar atividade, sendo uma pessoa do grupo de risco, e sendo que a chefia dela já tinha sido comunicada sobre isso. Você acha que isso aí também tem uma penalização à prefeitura, ao governo do estado, em relação a esse profissional? Olha, no direito, toda vez que você consegue demonstrar a culpa de uma determinada pessoa
por conta de alguma coisa que você sofreu, né? Vamos supor, né? Deus livre e guarde que sua mãe não aconteça nada, mas vamos supor que uma pessoa tenha sido designada para uma determinada atividade e a chefia dela tem ciência de que ela é um grupo de risco. E mesmo assim a designa para determinada atividade e nessa atividade ela venha a contrair, por exemplo, a Covid. Né? Às vezes é difícil até de você provar que foi naquela atividade ou naquele meio que ela adquiriu. Mas caso você consiga demonstrar isso, é bem possível você responsabilizar o ente público. Tá? No direito tem uma regra muito clara. Toda aquela pessoa que causar dano a outra pessoa, ela é obrigada a reparar. Não importa. A questão é você conseguir provar. E o grande problema hoje da questão da Covid é você conseguir provar que você foi infectado pelo vírus, por exemplo, quando foi a determinada escola. Né? Porque você ficou isolado todo o tempo, você não foi ao supermercado, eu fui ao supermercado, então por que você não pegou no supermercado? Então, hoje o grande problema da Covid-19 é você demonstrar em que situação que você foi infectado. E aí responsabilizar aquele ente, ou aquela empresa, ou aquele empregador por ter te causado um problema grave de saúde. E aí, até pegando esse gancho, teve na semana passada, uns 10 dias mais ou menos, uma decisão do STF justamente falando sobre essa questão da Covid. Porque durante a pandemia, nós tivemos 2 medidas provisórias, tá? Que colocaram a Covid como não sendo doença ocupacional. O que gera isso? Se uma pessoa, por exemplo, um trabalhador, ficasse acometido de Covid, ele não teria o direito, por exemplo, de alegar acidente de trabalho, que daria uma remuneração extra para ele no INSS. Tá? Correto. Só que tem um problema. Tem muitos profissionais, por exemplo, os profissionais da área de saúde, eles estão constantemente ali propensos a ter essa doença. E com essa lei, retirou inclusive o direito dos profissionais de saúde. Aí o STF foi e falou o seguinte, ó, independente de você conseguir provar ou não que um profissional da saúde, tá, tenha contraído a Covid durante o trabalho dele, é obrigação o empregador indenizá-lo. Por quê? Porque em razão do risco da atividade. Então, o problema maior, igual eu falei, é você demonstrar que você contraiu essa doença em determinado período, em determinado trabalho, em determinada localização. Tá? Bacana. Mas, vamos lá, a Covid tem muita coisa nova, infelizmente a gente está ainda engateando em relação à legislação da Covid. Tá? Foi até uma pergunta aqui que fizeram bem no início, deixa eu só falar com o pessoal, a Creuza está perguntando o que mudou até agora na lei trabalhista por conta da pandemia, acho que você acabou de responder a pergunta dela, o Rodrigo também, seja bem-vindo, a Lidiane, seja bem-vindo, meu cunhado Bruno está nos vendo, nosso amigo Ivan está nos vendo. A Juliana, que é professora, trabalha aqui também junto com a gente aqui na Associação de Moradores, até falou uma situação. Sou professora de educação infantil, vou ter que comprar um notebook e uma impressora para poder desenvolver as atividades dela. Olha só que situação. Então, Juliana, você já está sabendo que se você pegar as notas fiscais, pegar o valor que você gastou, né, doutor Ponei, estou errado? Você provar que você teve gastos a mais por conta da pandemia, você pode cobrar depois a sua empresa, o estado ou o município, tá certo? Tá certo, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim, a pessoa pode cobrar, né? Aí o poder cobrar, né, a justiça ela aceita você entrar com ações e tudo mais. O que eu digo que é sempre importante é você reunir a documentação, você ter a documentação. Como esse tipo de procedimento, você pode, inclusive, utilizar o próprio juizado especial para poder cobrar, tá? Vale a pena. Porque no máximo que pode acontecer é o juiz falar assim, ó, infelizmente isso aí atingiu todo mundo, as prefeituras não tinham condições de arcar com os custos, ou o Estado não tinha questão de arcar com os custos. Porque você pode ter um posicionamento desse. No meu ponto de vista, sim, é possível você pleitear uma restituição daquilo que você teve que gastar em razão dessa pandemia, em razão do home office. Tá? Então é importante as pessoas reunirem a documentação, até mesmo porque algumas coisas no Estado, na iniciativa dos entes públicos, acabam vindo legislações depois
que acabam ajudando. Falar, ó, os gastos que as pessoas tiveram com isso serão restituídos até o valor de 50%. Só que você tem que documentar. Pronto, e aí? Ninguém guardou o documento. Comprei o notebook e não guardei o documento que eu precisava de notebook. Né? Uhum. Contratei uma banda larga, mas não tem um documento que eu contratei a banda larga naquele período de pandemia. Mas é importante você ter a documentação, tá? E, se quiser, sim, pode entrar na justiça. Se vai ganhar, né, advogado que diz que é causa ganha ou que é causa perdida, está cometendo uma falta ética. Então, nós nunca podemos falar uma coisa dessa para ninguém, tá? Ah, bacana, bom. Pode concluir, você quer concluir? Tá. Você fez uma pergunta inicial aí de uma pessoa, que acho que foi a Creuza, né? O que Isso, mudou, né? que mudou, que leis mudaram, né, nesse período? Tá. Posso responder? Pode, claro. Creuza, olha só, né? A situação da Covid é uma coisa nova, tá? Então não vou tecer críticas e elogios a nada aqui. Eu só vou dizer o que aconteceu e cada um tira as conclusões. Eu falo isso com meus alunos. Meus alunos perguntam assim, professor, qual é a sua posição? Eu falei, a minha posição não vou dar agora não. Eu vou dar os fatos, cada um fica com a sua posição. Depois que vocês tirarem a conclusão, eu falo o que eu penso. Mas o que aconteceu? Nós tivemos, durante esse período de pandemia, 2 medidas provisórias, tá? Que foram muito importantes. Quando eu falo muito importantes, que foi um passo que o governo tentou dar para poder amenizar a situação. Que 2 medidas provisórias foram essas? Foi a medida provisória 926, tá? Desculpa, a medida provisória 927 e a medida provisória 936. O que essas medidas provisórias trouxeram? Elas trouxeram questões ligadas à possibilidade das empresas ou reduzirem o contrato e o tempo de trabalho do seu funcionário, tá? Ou até mesmo suspender o contrato de trabalho dos seus funcionários. Certo. O que acontece? Houve muitas críticas, tá? De ambos os lados, falaram que isso aí poderia gerar prejuízos ao trabalhador e tudo mais. A questão é a seguinte, eu particularmente não via outra saída, não percebi outra saída que o governo pudesse adotar em relação a essa medida provisória. Então o que nós temos hoje? Nós temos leis que possibilitaram, por exemplo, a empresa chegar para o seu funcionário e falar assim, olha só, nós estamos com um problema grave aqui de caixa, nós não estamos tendo mais demanda, por exemplo, a questão do comércio, então eu vou suspender seu contrato por 60 dias. Você vai ficar 60 dias na sua casa, eu vou pagar parte do seu salário e o governo vai pagar parte do salário para poder complementar aquilo que você estava ganhando. Isso é bom? Sim, foi uma saída. Ok? A outra... Então, isso foi uma inovação trazida também pela legislação, tá? E que foi muito implantada por várias empresas. A questão, aí vem uma crítica, é o quê? É que nós, infelizmente, isso aí é o mal do brasileiro, tá? Que é o seguinte... Tá. Estou te escutando. Agora estou. Agora estou te escutando. Tá. Pode falar. Acontece, é ao vivo. Tá tendo um ligeiro probleminha na conexão.
Ao vivo é Isso, sempre complicado. Mas o que eu estava dizendo é o isso. seguinte, o problema dessa legislação, que eu costumo dizer que o brasileiro ele tem esse problema, que é querer tirar proveito de tudo. O que está Uhum. acontecendo? Muitas empresas que não precisavam de utilizar desses benefícios que essas medidas provisórias trouxeram, acabaram utilizando. E isso gera um ônus muito grande para o Estado, para o governo federal. Tá? Mas nós tivemos a medida provisória, nós tivemos a lei agora recente que converteu essa medida provisória, inclusive prorrogando por mais 30 dias e 60 dias aí, os períodos de redução e suspensão dos contratos de trabalho. Então, Uhum. Cris, nós tivemos sim muita legislação, muita norma nesse período aí de pandemia, que tentaram sim equilibrar mais a situação e preservar um pouquinho mais o emprego aí dos trabalhadores. Alguns deu certo, outros infelizmente não foi possível. Então quer dizer que a maior parte dessas pessoas que foram demitidas durante a pandemia teve o mínimo de direito preservado, né? Que ter o seguro-desemprego, a rescisão. Acho que isso aí foi garantido por lei, correto, doutor Pune? Sim, não houve aí a pandemia, ela não afetou nenhuma legislação que veio na pandemia ou antes aí, né, alguns meses antes, nenhuma dessas legislações afetou o direito dos trabalhadores em relação à Uhum. rescisão de contrato, tá? Aqueles que Certo. seriam demitidos ou não. Não houve nenhuma supressão de direitos para essas pessoas que foram demitidas. O problema é o quê? É que com essa pandemia, as empresas estavam demitindo e não estava tendo dinheiro para poder pagar. Entendi. Aí você começou a gerar uma grande demanda de ações trabalhistas. E ações trabalhistas que começaram a encontrar empresas fechando, sem dinheiro em caixa. Então você acabava ganhando aí, por exemplo, uma ação trabalhista e não tendo condições de receber o dinheiro porque a empresa estava fechando. E um outro Entendi. problema é o quê? Que com a pandemia, as audiências presenciais elas foram suspensas. Então, se você não tivesse como fazer uma audiência, as suas testemunhas, né, não tivessem condições de fazer uma audiência online, você tem que aguardar, então, até o retorno do judiciário para ter o seu processo trabalhista andando. Lá no escritório mesmo, nós temos vários processos que vão ter audiência só em março do ano que vem. Por quê? Porque as testemunhas que nós temos, a parte que é cliente, ela não tem acesso à internet, ela não tem condições ou infraestrutura para poder acessar uma audiência online do computador da casa dela. E nós também não podemos nos colocar em risco levando, por exemplo, por semana 10, 15, 30, 40 pessoas para o escritório para poder fazer audiência lá com nossos equipamentos e tudo mais. Então essas audiências acabaram sendo prejudicadas. Isso aí foi um prejuízo muito grande causado aos trabalhadores em razão da pandemia. Mas não foi causada por nenhuma legislação, não. Tá? O grande estrago que nós tivemos na legislação trabalhista foi a reforma de 2017. Aham. Tá? A reforma de 2017 foi um estrago. Que tirou muitos direitos, né, doutor? Tirou Muitos muitos direitos. direitos e quem é o empresário, ele sim ganhou muitos direitos, né? Tá? Pelo que eu entendi. Ganhou direitos e ficou com alguns problemas que eu costumo chamar de passivo trabalhista. Porque o que acontece? A nossa legislação trabalhista ela já tinha muitas questões que o empresário e os advogados já sabiam qual era a decisão do judiciário. Falou, gente, esse aqui, Certo. o judiciário já tem decidido isso dessa forma, então não faça isso, porque se for para a justiça você vai perder. Aí A você dava essa jurisprudência. orientação é jurisprudência, exatamente. Jurisprudência. Aí você dava essa orientação ao empresário, o empresário falava, não, beleza, então eu não vou fazer. Aí veio a reforma trabalhista e mudou um monte de coisa. Aí o empresário chega pra gente e fala assim, eu tô querendo fazer essa mudança aqui que a legislação me autorizou. Eu, por força até de experiências já antigas, eu recomendava ao empresário, falava assim, aguarda um pouquinho, vamos aguardar aí pelo menos um ano antes de você adotar
questões que foram colocadas na reforma, porque a gente não sabe qual vai ser o posicionamento mais do judiciário. Alguns aceitavam aí a nossa orientação, outros não aceitaram. Falaram, está escrito na lei, eu vou fazer. O que está acontecendo? Muitas coisas que foram colocadas lá atrás estão caindo agora. Por força de decisões judiciais. Dos outros processos. Exatamente. E a jurisprudência está sendo a outra. Exatamente. Entendi. Então acabou criando aí um passivo trabalhista grande para alguns empresários. Não é tudo, muita coisa continuou. O judiciário aí tem seguido e não tem entrado, não tem tido aí as que a gente chama de inconstitucionalidade de leis. Mas tem muita coisa ali que já está tendo outra forma de interpretação, né, e que acabou gerando uma insegurança jurídica. Antes nós tínhamos a segurança jurídica. Querendo ou não, se o empresário tinha aquela impressão, nossa, isso aqui é muito ruim para mim, mas ele sabia o que ele tinha de ruim. Hoje, ele não sabe. Hoje fica com a interrogação. É um prejuízo para o empreendedorismo, né? Então, para a pessoa empreender, contratar pessoas, ele vai ter muito mais medo, né, para contratar do que antigamente, né? Que antigamente eles contratavam já sabendo aonde que podia e que não podia, né? Hoje há essa interrogação no meio do caminho, pelo que eu entendi, né? Sim. E isso aí só deve se criar uma segurança jurídica, eu acredito que a partir do ano que vem, porque normalmente você tem uma consolidação aí da jurisprudência, das decisões judiciais, depois mais ou menos de 4 anos, 5 anos. Que aí você já tem vários processos já chegaram às instâncias superiores em Brasília, e já tem aí decisões com um posicionamento mais definido. Enquanto nós não tivermos esse tempo, o empresário ainda vai ter que ficar com aquela dúvida ali se arrisca ou não determinado tipo de providência. Tá? Mas isso não foi só coisa ruim, não. Tá? Nós tivemos algumas coisas boas na reforma. Eu tenho que falar isso. Eu sou defensor de algumas coisas. Por exemplo, o contrato intermitente que se criou, eu sou uma pessoa que defende esse contrato intermitente. Tá? A possibilidade de negociação das horas de almoço do empregado, que é a possibilidade de reduzir para 30 minutos. Então, isso aí, a criação do chamado demissão por acordo. A demissão por acordo também foi algo interessante, tá? Que a demissão por acordo é quando, antigamente, você só tinha dois tipos de demissões, né? Ou você era demitido, ou você pedia conta. Sim. Aí, o empregado queria sair da empresa, mas a empresa não queria demitir, dos 40% de multa. Ele chegava para a empresa e falava assim, vamos fazer um acordozinho aqui por baixo dos panos, eu peço demissão, não, melhor, você me demite para eu poder sacar meu seguro-desemprego, ter direito ao seguro-desemprego e sacar meu FGTS, e eu te devolvo a multa dos 40%. Sim. Isso é um acordo de baixo dos panos que se fazia. Né? Sempre. Todo mundo fazia, né? Muita gente fazia, para ele ter acesso ao FGTS dele e ao seguro-desemprego. O empresário fazia. Com essa criação desse acordo, já não é mais necessário isso. Entendeu? Você pode sentar com o empresário, fazer um acordo, a multa de 40% reduz para 20%, a pessoa vai ter ali o acesso ao FGTS, tudo bem que é limitado a 80% mas já é algo relevante. Então, isso aí foi algo bom que se criou na reforma. Mas outras coisas, infelizmente, aí acabaram com o direito dos trabalhadores, criou situações totalmente injustas. Tem aí o reconhecimento da legislação do chamado trabalho terceirizado nas chamadas atividades fins. Sim. Que para mim isso é um crime. Isso aí gera um prejuízo enorme ao trabalhador. Porque o que é isso? Como é que era antes da reforma, né? Para a gente poder conseguir entender e para as pessoas que estão nos assistindo conseguirem compreender. Antes da reforma, era possível a empresa terceirizar seu serviço? Era possível. Então, por exemplo, eu tenho uma escola, tá? E eu quero terceirizar o meu serviço de vigilância e o meu serviço de limpeza. Então, eu contrato uma empresa de vigilância e uma empresa de limpeza, ela cede o trabalhador para poder atuar ali na minha escola, na faxina, né? Na segurança. Perfeito. Isso é possível? Sempre foi possível e ainda é possível. O que antes não era possível fazer? Eu terceirizar o que a gente chama de atividade fim. Eu sou uma escola. Agora, ao invés de eu contratar professor, eu vou terceirizar meus professores. Terceirizar. Aí contratava, eu escola, contrato uma outra empresa
que tenha professores para ela me ceder os professores para poder dar aula na minha escola. Ou seja, as minhas responsabilidades acabaram. Se eu fechar, se alguma coisa fechar, o problema é do professor com a empresa que ele tinha vínculo lá. Antes da reforma, isso não era possível. Se fizesse, eu, escola que contratei, eu também seria responsável. Então, se por um acaso o empregador lá dele não pagasse o salário dele, ele poderia entrar na justiça e cobrar de mim, que o terceirizei, e do próprio empregador dele. Com a reforma, isso acabou. Com a reforma já é possível você terceirizar a atividade fim. Então é muita coisa que a gente, infelizmente, tem que engolir. Nós, professores, por exemplo, eu sou contratado. Nós ficamos com muito medo nesse período aí de cooperativas surgirem, pegar os professores a laço e essas cooperativas serem contratadas pelas prefeituras ou pelo governo do estado e passar a prestar esse serviço de aulas, né, de vender essa hora-aula nossa, né? Com isso, reduzir o nosso salário, que já não é lá essas coisas. A própria prefeitura de Vila Velha mesmo paga um dos piores salários da Grande Vitória. Então, nosso se não foi a questão da articulação, eu não sei se foi o medo da consequência política, né, em relação a isso, mas ainda não teve essa movimentação para essas empresas, né, contratarem empresas terceirizadas para fazer esse tipo de contratação. O Estado já contratou empresas para fazer cursos, empresas para dar palestras, isso aí acontece normalmente. Mas para dar aula em escolas estaduais eu nunca vi, não, ainda não. E você acha que é possível acontecer isso no futuro? É possível. Com essa legal, flexibilização, né? Sim, é legal. Hoje você já pode, escola pode contratar, por exemplo, uma cooperativa para ceder professores para dar aula para ela. É perfeitamente possível. Né? Essa flexibilização. E isso vai aumentar. Nós temos aí uma tendência de flexibilização que, se a sociedade não se mobilizar, daqui a pouco nem carteira assinada nós vamos ter mais. Nem já está acontecendo, né? Sim. Aí, não desmontar também dos sindicatos, né? Na hora que eles cortaram a verba dos sindicatos, aí a mobilização acho que fica. Excelente observação, Nicolas. Mas. Oi, pode falar. Essa sua colocação aí foi espetacular. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, mas o sindicato nunca fazia nada. É porque as pessoas... Aí o sindicato também tem uma culpa, porque ele não divulgava os serviços que ele fazia. Mas hoje nós estamos com um problema grave, que é uma redução substancial no poder aquisitivo dos trabalhadores em razão dos sindicatos terem perdido força. Justamente por causa dessa reforma trabalhista. De ter cortado ali a contribuição obrigatória. Sim. Tá? E isso vai ser sentido já nos próximos anos. Porque muitas convenções coletivas haviam sido firmadas ali em 2018. Então, às vezes tem 2018, 2020. Então, nós temos ainda algumas convenções que foram firmadas lá atrás. Agora, as próximas convenções, tirando os sindicatos fortes, tem alguns sindicatos que são muito fortes, né? Aqui no estado, sempre é um sindicato forte, que não perdeu muita coisa, né? Os sindibancários, né? Perderam rodoviários também. Rodoviários, esses sindicatos não perderam. Agora, os sindicatos menores, as pessoas vão ter dificuldade. E aí, o que vai acontecer? Quando começarem a ter esse problema de negociação aí, vão bater na porta do sindicato e não vai ter ninguém para atender. Sim. Porque fechou. E aí que o trabalho fica precarizado e quem sofre é o trabalhador, né? Que vai ter seu salário reduzido, vai perder seus direitos e vai ter uma série de prejuízos, né, ao longo prazo, né? No meu ver, né? Exatamente. E nesse período de pandemia, além dessa ação do governo de tentar pagar o salário do trabalhador por um determinado período, você percebeu alguma outra, tem como você falar alguma outra ação governamental para tentar preservar os empregos desses trabalhadores e preservar esses direitos?
Teve uma ação do governo que foi a possibilidade de se postergar o pagamento de alguns impostos. Né? Alguns impostos que venciam ali em abril, maio, junho, puderam ser jogados, por exemplo, para agosto, agora começa a vencer setembro e novembro. Tá? Eu não vou detalhar os impostos aqui, porque depende muito do tamanho da empresa, uma série de circunstâncias. Sim. Mas houve sim essa medida de jogar mais para frente esses impostos para poder ajudar na questão de oxigenação financeira dessas empresas. Tá? Então houve sim, por exemplo, essa medida. Agora, tem algumas medidas que poderiam ter sido melhores. Por exemplo, essa própria questão do imposto, talvez não seria interessante jogar para frente, porque você já está rolando um problema para mais à frente. O empresário vai ter que pagar isso de uma hora, seja agora em setembro, seja em novembro. Talvez o que o governo deveria fazer é uma possibilidade de parcelar isso a longo prazo. Né? Tudo aquilo que você teve de imposto aqui, de gastos aqui atrás, você tem a possibilidade de parcelar isso a longo prazo, em 20 vezes, 24 vezes, 30 vezes, porque aí você daria tempo do empresariado se restabelecer. Tá? Agora, nós tivemos outras medidas, por exemplo, como a questão de abertura de créditos extras, que, sinceramente, eu tenho muitos clientes da área empresarial que disseram o seguinte: pô, Ney, eu não consegui. E não foram poucos que tentaram. O governo falou que flexibilizou e nada. Não só federal, né, Panay? Não só federal, o próprio governo estadual abriu uma linha de crédito para microempreendedor individual que pouquíssimos conseguiram acesso a essa linha de crédito pelo Banestes. Por conta, colocaram o nome sujo, tinha que pagar de tal forma. Era sem juros, mas eles não conseguiam acessar a linha de crédito. Né? Então, são facilidades para inglês ver, né, que não existiu, né, na base local, no pequeno, por exemplo, isso aí não chegou. Então, eu conheço empresários mesmo que ficaram desesperados por estar fechado. Lá na Associação de Moradores, a gente deu um espaço para um empresário colocar equipamentos que a empresa dele teve que ser fechada, que era um bar, né, no caso, e os bares ficaram fechados e não teve nenhum tipo de ajuda. Então, na minha opinião, o desemprego realmente cresceu muito nesse período. E o que vai ser de nós no futuro, não sei, né? Acho que as pessoas estão se reinventando nesse período, certo? Isso aí, sem dúvida, né? Eu mesmo, eu posso dizer que eu tive que me readaptar em termos de trabalho. Tá? Eu tenho estrutura para poder trabalhar em casa, tenho condições de fazer o trabalho todo em casa. Então, para mim não foi uma dificuldade muito grande, não. Como eu sou professor também, eu estava dando aula online também, certo. E como eu tinha os equipamentos, foi tranquilo. Mas eu tenho colegas que passaram necessidade, porque não conseguiam fazer o trabalho. Advogados, os meus clientes eu consigo atender, até pelo tipo de cliente, de causas que eu atuo, eu consigo fazer praticamente 90% via computador, em casa. Tá? Eu conto nos dedos aqui quantas vezes eu tive que sair aqui da minha casa para poder atender um cliente, para poder resolver um problema de cliente. Mas, até porque, por exemplo, a Justiça Trabalhista, ela é toda hoje processo eletrônico, então eu consigo resolver os processos todos trabalhistas aqui de forma eletrônica. Os processos de previdência. Né? Depois até uma coisa que a gente pode conversar em uma outra oportunidade, isso é a reforma da Previdência. Tá? Se alguém achou a reforma trabalhista ruim, a reforma foi apenas um aperitivo para a reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Essa sim, meu amigo. Nem e se sabe fala, mas tem gente que não sabe. Tá? Tem gente, por exemplo, que não sabe que se o marido ou a esposa morrer hoje, Deus livre e guarde que eu morra, mas é uma coisa que a gente não tem como livrar, que é da morte. Se o seu companheiro, seu marido ou sua esposa falecer hoje, você só vai receber 60% do que ele teria direito de aposentadoria, tá? Quase ninguém sabe disso. Então, todo mundo se assusta quando recebe. Os pensionistas. Os pensionistas hoje é só 60%. Tá? Se você conseguir 70%, 80%, você tem que ter filho. Se você não tiver filho menor, vai ser 60%.
Entendi. A diferença Fora a é muito questão do grande. INSS, fora a questão do INSS fechado, né, durante esse período de pandemia, que tá dificultando e muito, né, as pessoas acessar. Sim. Eu fiz ao longo aí desse período de pandemia, eu fiz várias lives falando justamente dessas questões. É, acho que acabou cortando. Agora voltou. Eu escutei, só caiu e depois voltou. Ah, mas eu fiz ao longo dessa pandemia aí várias lives. Oi, agora estou te ouvindo. Tinha caído também de novo. É, tinha caído. Eu tô no 4G hoje. Mas você escutou a pergunta? Você chegou a escutar? A pergunta não, só escutei o comentário. Várias pessoas É, eu, não estavam conseguindo aí o auxílio, doença, por exemplo. sim, eu perguntei o seguinte: se você tem algum fato marcante que você queira nos falar da sua carreira, né, em relação a professor de direito, em relação a advogado, que você acha interessante falar em público para as pessoas saberem, né, sobre como é que é ser um professor de direito e também um advogado. O que que você acha? Eu falo, advogado é uma coisa muito boa, principalmente quando você consegue, principalmente a área que eu atuo, muito que é a área previdenciária e trabalhista, porque a gente trabalha muito com direitos sociais. E você, quando consegue ali um direito para aquela pessoa que você percebe que aquilo foi extremamente útil para ela, que aquilo vai ajudá-la, e às vezes até em algumas situações você percebe que até a salvo de determinadas circunstâncias ali, daquele de momento, isso é muito Uhum. gratificante. Então, como advogado, eu tenho muito orgulho disso. Mas eu tenho um orgulho ainda maior de ser professor. Por quê? Porque ali eu estou multiplicando as pessoas para ajudarem as outras. E eu friso muito, no Entendi. início aqui da live, você falou que é importante as pessoas saberem, né, conhecerem o direito. E eu falo isso para os meus alunos. Eu digo que eles têm que conhecer direito. Nas minhas lives, eu sempre abro as minhas lives dizendo que, parabenizando as pessoas, eu inicio dizendo, ó, parabéns a você por estar assistindo essa live, porque você Uhum. está tendo um pouquinho mais de informação sobre os seus direitos. Mas, Legal. além disso, o que eu friso muito é que as pessoas elas não devem se preocupar só com os direitos. A maior preocupação das pessoas, tá, para até construir um futuro melhor, deve ser em saber os seus deveres. Porque quando você conhece os seus deveres, você cumpre rigorosamente com os seus deveres, não vai ter necessidade da outra pessoa reivindicar um direito. Então você tem uma sociedade mais justa. Então eu digo, antes de você querer aprender os seus direitos, aprenda os seus deveres. Porque se você cumprir os seus deveres, você pode ter certeza que ninguém vai precisar te pedir um direito. Porque a cada direito corresponde um dever. Se você cumpriu, não há por que ela exigir. Tá? Então eu sempre Entendi. chamo muita atenção. Isso eu tenho muito orgulho de estar como professor, porque eu tento passar isso para os meus alunos, em dizer que eles estão aprendendo as leis ali, não é simplesmente para poder burlar. Não, é para cumprir. A gente aprende lei é para cumprir. Ah, eu não concordo. Então muda o seu congresso. Sim. Esse é o caminho. Bacana, bacana. Eu sempre falo, né, decisão judicial é para cumprir, né? Se você quiser recorrer, recorra no Tribunal de Justiça, recorra nas esferas superiores, né? Mas é fundamental a pessoa saber os deveres dela, com certeza. Mas, doutor Poney, muito obrigado por comparecer à nossa live.
muito, foi excelente esse bate-papo, foi um bate-papo bem sucinto, que acho que você informou muitas pessoas do que elas têm direito, dos seus direitos em relação a esse período de pandemia, principalmente a categoria nossa, que é professor, né, que é uma categoria que está tendo que se reinventar, né, nesse período de pandemia. E acho que eu agradeço aí aceitar nosso convite, muito obrigado e boa semana para o senhor, tá bom? Eu que agradeço, Nicolas, o convite, estou à disposição aí. E também Obrigado. convido as pessoas que estão nos assistindo aí, podem lá acessar meu Instagram. Meu Instagram não tem muito. É fácil de achar, né? Porque é só escrever Aham. Pouney, não tem outro. Né? Só vai ter um. Mas é Pouney Ribeiro no Instagram. Eu faço as lives toda segunda-feira, mas as minhas lives não são pelo Insta, são pelo Facebook. Tá? Então é Certo. importante as pessoas aí seguirem tanto no Instagram como no Facebook. E, inclusive, na semana que vem eu vou fazer uma live sobre até uma questão que você comentou rapidinho, que eu acho que está acabando o nosso tempo aqui, Não, que pode é falar. sobre a questão do INSS. Tá? Sim. Saiu hoje uma normativa do INSS sobre a possibilidade das pessoas estarem juntando a documentação, levando até a porta do INSS, colocando uma caixinha que eles colocaram lá na porta, tá? E eu vou falar, façam isso só se não tiver outra forma de você resolver o seu problema. Mas isso é extremamente arriscado. Não é pouco arriscado, é muito arriscado. E aí, na live de segunda-feira, eu vou mostrar para as pessoas quais são as formas que ela tem para poder não precisar de jogar esses documentos dela numa caixinha, que qualquer um pode chegar lá e pegar. Depois esse documento some, ela não tem comprovante, não tem nada. Tá? Então, nessa live, eu Aham. vou falar como é que ela pode fazer, os mecanismos que ela tem para poder conseguir juntar os documentos e aí conseguir os benefícios do INSS. Tá? As minhas lives é toda segunda-feira às 18h30. Muito bom. Doutor, você me fez lembrar de um episódio que aconteceu hoje. As escolas, elas também estão dando a possibilidade do aluno ir lá pegar a atividade impressa, né, e devolver nas escolas. Sabia que aí hoje apareceu uma aluna que está com Covid-19, foi entregar essa atividade. Teve contato com papel e entregou essa atividade na mão de um professor. Aí você me fala uma situação dessa do INSS, é bem semelhante com a nossa que a gente está vivendo ali na nossa escola. Por quê? Qual professor que vai ter a coragem de pegar esse documento, analisar e depois devolver para esse aluno por conta da contaminação? Se a gente sabe que essa contaminação é contato com a superfície contaminada, né? Além do ar. Então é extremamente arriscado também, né? É só um exemplo Sim. o governo está nos obrigando, como professor, a ir nessas escolas e ter contato com esses documentos. Olha só que situação que a gente está vivendo. É Mas triste, é né? só uma observação, que também que está acontecendo é uma novidade para a gente. Mas vamos passar isso, se Deus quiser. Vai Temos fé passar, que vai dar graças. tudo certo. Vamos ter fé. Tá bom, doutor. Muito obrigado, tá bom? Até mais e Um grande abraço. abraço, tá? Um abraço a Tchau, todos também. tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, esse foi o bate-papo hoje com o nosso amigo Pônei, o Dr. Pônei, professor de Direito. Curta nossas redes sociais, a nossa próxima live no dia 20/8, na nossa próxima quinta-feira. E nós vamos conversar com Gilberlandes Sade. Ele é ativista da juventude, já foi um colega nosso partidário da juventude. E hoje é pré-candidato a vereador na Serra. E é uma pessoa, é um advogado também, ele é bem atuante nessa área da juventude. Tenha uma boa noite, uma boa semana e esse vídeo vai ficar disponível para todos vocês no nosso canal do YouTube, que é Nicolas Trancho, no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado por assistir.